Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começou mais um FIB 360 aqui, ó, no canal 14 da NET, no canal 62 da LPNet. E na LPNet, o nosso conteúdo chega a mais de 40 cidades do nosso estado de São Paulo. Então, ó, já chama a vizinha, já chama a amiga. Inclusive, se você estiver assistindo esse conteúdo pelo YouTube, dê sua curtida, comenta aqui embaixo, que isso é muito importante pra gente, que você tenha essa interação conosco. Bom, para a gente começar a falar os andamentos do programa, as atividades do programa, eu quero que o Henrique solta a vinheta do Cauã na Pauta. Henrique, solta a vinheta. Começa agora o Cauã na Pauta e hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre a importância ou as vantagens de fazer alocação. Você sabe o que é alocar equipamentos? Então hoje você vai descobrir aqui com a gente. E para falar sobre esse assunto, eu trago aqui ao meu lado o diretor da Tietê Engenharia, Thiago Matosinho. Seja muito bem-vindo aqui no nosso quadro. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da nossa empresa, da nossa experiência. Ô Thiago, você é de Bauru? Sou de Bauru. Sou de Bauru. Nascido aqui. Morei muito tempo fora, depois que formei na faculdade. Sim. Passei quase 20 anos fora. E tô de volta, faz 7 anos que eu tô aqui. E retornou para Tietê? Retornei para Tietê, empresa da família, sim, que tem alguns sócios juntos, para fazer a sucessão familiar, participar da empresa que meu pai construiu, que ele fundou, junto com os amigos aí de trabalho. Eles eram todos funcionários da CESP, antiga companhia de energia do estado de São Paulo. Legal. O que a Tietê Engenharia faz para o pessoal de casa entender um pouco mais? A Tietê Engenharia é uma empresa de construção, né? Hoje, o foco dela é construção de subestações. Isso já há quase 20 anos. A empresa iniciou após a privatização das companhias de energia do estado de São Paulo, na época antiga CESP. Sim. E a partir daí, a Tietê Engenharia trabalhou com construção de vários ramos, né? Sempre voltado dentro do setor de energia. Já trabalhamos em usinas hidrelétricas, em vários setores, segmentos diferentes ali dentro desse setor, mas hoje o nosso foco é construção de subestações de energia. E 2022, 2020, pós-pandemia, eu preciso fazer essa pergunta para você. Como que anda o setor para o pessoal de casa entender? Faz uma avaliação. Tá tentando se reorganizar, né? A construção civil como um todo, não só o nosso setor que, vamos dizer, está dentro, é a construção civil dentro do setor elétrico, a construção civil deu uma balançada grande durante a pandemia. Imagina. Nós sofremos muito. No nosso caso específico, como trabalhamos com energia elétrica e demanda por energia, nós construímos estações que vão distribuir energia tanto para demanda industrial quanto das famílias. Sim. A gente foi considerado um setor essencial. Essencial, exato. Essencial. Essa é a palavra que eu estava tentando lembrar. Foi considerado um setor essencial para que não parasse o fornecimento de energia. Claro. Né? E isso fez com que a gente, na verdade, passasse por toda essa dificuldade trabalhando. Teve muita gente que teve que parar. A gente não sabe nem para quem que foi pior, né? Para quem ficou trabalhando diante daquele desafio todo ou para quem teve a possibilidade de parar e também parou de lucrar, parou de faturar, parou e sofreu mais financeiramente. Não foi fácil para ninguém, né, Thiago? Não foi fácil para ninguém. Para nós foi um grande desafio, principalmente relacionado a custos. A gente teve diversos materiais, como aço para construção civil, mais do que dobrou de preço. Concreto, praticamente dobrou de preço. A mão de obra ficou muito difícil, as pessoas ficaram assustadas, elas não queriam trabalhar. Elas estavam com medo, porque como assim eu vou para o trabalho e vou me aglomerar com as pessoas lá e vou... Então assim, foi um desafio gigantesco do ponto de vista humano, do ponto de vista do dia a dia, do fornecimento de materiais. No início, nos primeiros meses ali, nós queríamos comprar material, só que os depósitos de construção fecharam. Aí os depósitos de construção só forneciam através de telefone. E até a coisa se ajustar ali, principalmente os primeiros 6 meses ali da pandemia foram bem caóticos até. Diria que até caóticos, né? Sim, mas conseguiu.
Conseguimos. Atravessaram esse período. Embora até hoje estamos sofrendo. Claro, claro. Uma condição... São questões que o mercado ainda está se ajustando. Né, entender e Exato. se encaixar nessas novas demandas. Você falou sobre custos, né? Sim. E hoje a empresa ela criou quais soluções, né, assim, para driblar esses custos? A gente teve que intensificar cotações, busca por fornecedores. Nós ampliamos o departamento de compras para conseguir. A gente não faz mágica, né? Claro. Os materiais, nós tivemos um problema de materiais não só de elevação de custo, mas também de fornecimento. Teve um período que a gente não tinha tijolo, bloco. Teve um período que a construção, o aço, né, usado na construção civil, faltou no mercado, principalmente no primeiro ano. Então a gente tinha que comprar, às vezes, um aço que estava sendo utilizado em uma obra, vamos dizer, perto do Mato Grosso do Sul, você tinha que comprar numa outra região. Então, o desafio foi grande, mas a gente teve que ampliar o departamento de compras. Não tinha outra solução a não ser colocar mais pessoas ali para tentar encontrar onde tinha material mais barato. Aumenta transporte, porque você tinha que transportar um negócio de um lado para o outro que não havia necessidade, na região você encontrava. Então, essas soluções não tinham muita mágica, né? A gente teve que contratar pessoas para aumentar a capacidade, né, a demanda que estava acontecendo naquele momento, porque a construção civil, ela não parou, né? Ela foi considerada um serviço essencial, como o Thiago colocou aqui, né? E eu vou fazer essa pergunta para você, porque tem muito a ver com a Cauã. Certo. Vocês chegaram a migrar para a locação de equipamentos direcionados à construção civil? Sim. Aumentamos bastante a alocação de equipamentos. Julgo isso que foi uma decisão interna, tá? Se foi a pandemia ou não, eu não sei. Mas a gente começou a perceber que na construção civil a gente sempre teve todos os nossos equipamentos próprios e locava-se muito pouco diante da necessidade. E eu acredito que em momentos de crise, onde os custos apertam, você começa a refletir formas de reduzir esses custos. E aí a gente percebeu que, na verdade, uma coisa que a gente já deveria estar fazendo e não estava fazendo, né? Deu aquele start. Deu aquele start. Cara, por que a gente está gastando para transportar para lá e para cá esses equipamentos nossos? Por que a gente está tendo equipamentos próprios e não podemos locar? E aí, cara, a gente conseguiu uma redução de preços enorme. Era uma coisa que a gente simplesmente não dava atenção. A empresa nasceu, foi adquirindo seus equipamentos, foi crescendo, sempre com aqueles equipamentos próprios, comprando equipamentos. Conforme foi crescendo, foi comprando mais equipamento, e nessa crise a gente percebeu, então, que a locação era uma excelente oportunidade. Uma ótima saída, né, Thiago? Uma ótima saída. A gente reduziu custos absurdos com a alocação de equipamentos. Então, Thiago, deixa eu fazer essa pergunta para você. Quantos, né, equipamentos hoje a Tietê ela faz a alocação? Locação de equipamentos? Isso. Hoje nós temos mais ou menos... Nós temos 10 obras em andamento. Sim. E nós temos aproximadamente uns 40 equipamentos locados. Muita coisa. Bastante. Isso em cada um dos municípios. A gente trabalha no estado de São Paulo inteiro. Sim. Nós temos obras no divisa com o Rio de Janeiro, na divisa com o Mato Grosso do Sul e espalhado em todas as regiões. E dos equipamentos, quais assim você se recorda? São 40? É difícil você... Não, olha, existem equipamentos de todos os tipos. Equipamentos comuns de uso diário. Sim. Né? Às vezes você está com uma obra a 400 km de distância, você está precisando de uma furadeira que seja. Sim. Eventualmente você quebrou a sua furadeira ou aquela obra está sem furadeira por algum motivo, você tem que locar uma furadeira. Mas assim, de todos os tipos, desde betoneira, que serve para preparar concreto, até o vibrador, né, do concreto. Quando você aplica o concreto, você tem que vibrar esse concreto para que tenha uma boa qualidade. Claro. Desde esses tipos de equipamentos elétricos, motorizados, mas também o que a gente considera como equipamentos que, né, são locados, está tudo dentro da nossa empresa, dentro do mesmo setor, containers, banheiros químicos, enfim, uma infinidade de equipamentos. São muitos. Andaimes. Diretos e acessórios, né? Que Exato. acabam impactando bastante. Sim. E é sobre isso que a gente quer falar para você, porque a Cauã entende que a locação, em muitos casos, é muito mais viável. Porém, verifique antes qual empresa produz as máquinas que você está alugando. A Cauã, ela investe há 20 anos em peças nacionais
e por isso atende as principais locadoras e canteiros de obras da nossa região. Você tem interesse de saber mais dos diferenciais dos produtos fabricados na Cauã? Aponte agora a câmera do seu celular neste QR Code e tenha um atendimento personalizado com a nossa equipe. Vou dar mais alguns segundinhos para você acessar o QR Code e aproveito para falar o WhatsApp da Cauã, que é DDD 14 991719463, vou repetir, 991719463. Ah, a grande novidade é que eles estão com atendimentos presenciais aqui em Bauru e Marília. Marque seu horário, toma um cafezinho e seja um dos nossos parceiros da Cauã. É isso aí, Henrique. Ó, Thiaguinho, obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Eu quero que você mande um abraço para todos da Tietê. Okay. É o terceiro convidado aqui do quadro que Muito veio. obrigado. Tem alguma coisa para falar um pouco mais para nossa audiência? Vai ser sempre um prazer estar aqui, podendo contribuir, falar um pouquinho da nossa experiência e passar para vocês o que acontece, as nossas dificuldades, enfim. Nós estamos sempre à disposição, Thiago. Muito obrigado. Que não para. Não para. Que sempre emprega. E que está crescendo, viu? E que a partir muito, do ano né? que vem, que tá bombando, viu? Revolução 4.0. E vem com tudo. Muitas novidades. A gente já está sentindo a falta de mão de obra, que é uma coisa que a gente acha às vezes ruim, mas é bom. A economia está crescendo. É isso aí. Então, esse foi o nosso quadro Cauã na Pauta. Bom, para saber mais informações da Cauã, o Henrique está fazendo a gentileza de colocar o QR Code aqui na sua tela. Aponta a câmera para esse QR Code, lá você vai ter um atendimento personalizado com um dos nossos atendentes da Cauã. Inclusive, uma novidade, a Cauã está com atendimentos presenciais na cidade de Bauru e Marília. Então, se você precisa saber um pouco mais sobre as máquinas e equipamentos que a Cauã oferece para a construção civil, aponte agora nesse QR Code. O Henrique vai deixar mais alguns segundinhos aqui na tela o QR Code para que você tenha e entenda mais sobre os nossos serviços, tá ok? Bom, dando andamento aqui no nosso programa, eu tenho muito orgulho de chamar ela. Sabe por quê? Porque um monte de conteúdo de Bauru, TV, podcast, rádio, tentou levá-la, mas nós demos essa largada e eu quero muito aplausos para Jaque, da Jaque Motor. Jaque, obrigadão pela sua vinda. Obrigada pelo convite. E realmente, se eu aceitei é porque foi interessante. Teve lábio também, né? Para me convencer. Obrigado. É aquela conversa de jornalista, né? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Ô Jaque, deixa eu fazer essa pergunta já de cara para você, porque você é muito atuante nas redes sociais, mas eu vejo o seu trabalho como empreendedora, lá na Jack Motors. Sim. Né? Inclusive está passando algumas imagens aqui lá da concessionária. E eu queria saber como que você viu que empreender era uma possibilidade na sua vida. Na verdade, eu acho que foi bem natural. Sim. Porque desde criança eu sempre fui apaixonada pelo empreendedorismo. Eu só não sabia que chamava assim empreendedorismo, né? Mas desde sempre eu comecei sou natural de Ibitinga. Nem parece, né? Sou natural de Ibitinga e, bom, tô já em Bauru há uns 20 e poucos anos já me sinto muito mais bauruense, só que assim, eu sempre soube que eu seria dona e não funcionária de algum lugar, eu sempre soube disso, e eu já trabalhava na feirinha com 7, 8 anos, né, lá capital nacional do bordado, do enxoval, e eu vendia almofadas, e muitas vezes eu vendia até mais do que os feirantes de anos, assim, e eu vi, né, que eu realmente tinha a pegada. Desde criança, eu já gostava de fazer rolo na escola, já gostava de empreender, né? Que tem uma história boa da época da infância da Jaque, a gente não vai contar aqui. Tenho. Mas é uma história boa, isso dá um conteúdo especial na internet. A gente tem que contar como que ela começou mesmo, ela foi um pouco com medo de contar essa história boa dela. Bom, existem diversas concessionárias na nossa cidade de Bauru, só que assim, não tem como negar os que você se diferenciou. Sim. Das demais, né? Você tem um trabalho muito ativo, né, nas redes sociais, mas como você conseguiu se diferenciar das demais? E já até aproveito para perguntar como que é a sua relação com as outras, né? Sim.
Primeiramente, eu costumo usar essa frase até com os meus meninos, né, que eu falo, são os funcionários lá da empresa, os parceiros, eu falo que lá não tem funcionário, a gente é uma família, né? Sim. E eu costumo falar sempre para eles que nós temos que ver os nossos concorrentes, né, como parceiros, como colegas de trabalho. O sol nasce para todo mundo todo dia. Sim. Então depende de você decidir como você quer que o teu dia termine, né? Que o teu dia como vai ser o decorrer do seu dia. E essa é a primeira, eu acho que é o primeiro instante, né? Eu vejo e eu me dou muito bem, tenho muitos conhecidos, colegas da área, a maioria, esse mercado é um mercado ainda que 90% de proprietários, de CEOs, são homens, né? Então, assim, é uma pequena minoria. Eu imagino que nós temos aqui em Bauru umas 4, talvez 5 proprietárias de lojas de automóvel ou concessionárias. Né, é pouco, o mercado ainda é pequeno. Entretanto, quando uma mulher decide trabalhar com automóvel, que foi o meu caso, né? Eu escolhi isso desde os 4 anos de idade, né? Quando eu peguei meu primeiro livro ali, a biografia de Henry Ford, que foi um dos caras que revolucionou aí o ramo automotivo. Então eu vi que eu queria entender o que era aquela máquina e quão incrível era. Então estava em mim. Eu sabia que eu ia empreender e eu sabia que seria automóvel, de uma forma ou de outra eu já sabia, né? E assim, a mulher, quando ela faz uma coisa, ela faz muito bem feita. A mulher, ela é detalhista, né? Nós somos muito detalhistas, nós tomamos um empoderamento para nós, não é ativismo, é um empoderamento. E quando a mulher, ela descobre que ela tem uma independência, ela se destaca. Então, assim, o destaque da minha empresa, a Jaque Motors, por ser uma potência, por ser hoje a maior loja de Bauru e região no ramo automotivo, é o atendimento que a gente prioriza. Eu sou muito detalhista com os produtos que eu vendo, então assim, tem que ser de extrema qualidade, são carros todos de alta qualidade mesmo e muita procedência. E assim, tem um detalhe, Thiago, não é generalizando, tá? Mas a mulher em si, a maioria das mulheres, elas não têm o hábito e elas não conseguem sustentar mentiras, tá? Então, o que acontece? Tem aquele ditadinho, né, que o picareta, o homem picareta... Que isso sempre acaba pra nós, né? Não, mas assim, não quer dizer que seja, não tô generalizando, mas no ramo automotivo, no meu ramo, se criou, né, esse bicho-papão de falar que o vendedor, o homem é picareta, e a mulher, ela geralmente, quando ela negocia, quando eu negocio, a gente negocia olhando no olho, a gente negocia falando a verdade sobre o carro, a gente não aumenta, né, a qualidade, a gente não aumenta em nada. E fazendo dessa forma, cria-se o quê? Confiança. Quando você cria confiança com o seu cliente, né, com o seu público, você acaba fidelizando. E automaticamente você vende e você acaba sendo muito bem falado, né? De um pro outro. Boca a boca, né? Isso, o boca a boca. Eu falo que não existe comercial melhor e maior do que o marketing boca a boca. E é o que aconteceu. O diferencial da Jaque Motors é esse. É a qualidade que eu privo e eu prezo muito também no atendimento. Que legal, ó, bacana. Pelo perfil comportamental da mulher, ela se destaca nessa área, né? E falando sobre mulher, eu queria já até perguntar, né? É um mercado muito competitivo. Você já sofreu algum tipo de desrespeito? Alguém já fez alguma coisa para você? E como que você lida? Vários, até eu comecei muito nova no ramo e eu comecei, é óbvio, não é do dia para noite que a gente abre uma empresa. Eu comecei trabalhando, né, em concessionária e eu sempre me destaquei pela quantidade alta de vendas. No entanto, eu sim sofri muito preconceito, de fato, desrespeito, óbvio, né? Tem aquele assédio, mas eu acho que assim, independente
da forma como você está vestida, de como você está trajada, você tem que ter uma coisa importante que é firmeza e comportamento. Então, quando você se comporta e tem uma postura profissional, você acaba cortando esse tipo de situação. Não foi fácil, se eu falar que é fácil, não é. Não foi fácil, não é fácil até hoje. Mesmo eu sendo uma proprietária de uma empresa hoje, ainda tem, sim, né? Sempre tem aquela pessoa sem senso de noção, mas a gente tira de letra e é tranquilo. Você não lembra, assim, uma situação que você vivenciou, assim, até pra ajudar? Porque às vezes as mulheres acham que tá acontecendo só com elas. Sim, eu lembro, né? sim, eu lembro uma situação, Uhum. já lembro, clientes, né, de clientes, geralmente, termina uma venda, isso hoje já não existe mais, fazem Sim. 11 anos que eu sou casada, e a Jaque Motors tem 10 anos, né, de vida. Então, desde que eu tenho a Jaque Motors, eu não Sim. sofri mais esse tipo de situação. Sim. Mas assim, sim, trabalhando em concessionária, de repente o cliente compra lá um carro com a gente é de praxe, aceita um café, uma água, vamos tomar um café, aí ele de repente, meu número pessoal, convida para jantar, e isso é uma coisa que as mulheres passam, isso é assédio sim, tá? E nós precisamos nos impor. Não, eu não quero. Se continuar, você pode procurar os seus direitos, tá? Porque existe, tá? Você pode sim procurar os seus direitos. E isso não é só em relação a tete a tete, não. De repente, pela internet, isso tem muito, né? Eu, como influenciadora, eu tenho os haters e tem também aqueles fãs, aquelas pessoas que são fissuradas, entendeu? Que até confundem, né? E confundem, exatamente, confundem. Isso existe, né? Então, a gente não sabe o que passa na cabeça de alguém, né? Independente de ser homem ou mulher, mas sim, a mulher, ela tá mais vulnerável a receber, sim, esse tipo de cantada, de chaveco, que, gente, vamos falar a verdade, é barato, tá cansativo. A mulher não aguenta mais, não. Pelo amor de Deus, homens de plantão, para com isso, né? A gente tá muito independente, né, pra isso, não tem cola tanta mais. Tem tanta forma, né, para você chegar, para saber, né, fazer um... Sim. Porque assim, a gente não pode confundir, às vezes, as pessoas que querem, não posso mais paquerar, né, tem alguns homens que reclamam, né, tem até um programa que tem ao meio-dia, né, não vou falar o nome, que eles reclamam bastante sobre isso, não pode mais nada, não pode mais nada, mas na verdade acho que hoje tem tanta coisa disponível, tantas formas, que você não precisa, né, ser tão invasivo. Não. Você vai entender, você consegue entender os seus limites, olha, a né? mulher gosta de paquerar, a mulher mas ela é mais sutil. Eu tô falando no geral. Ela é mais sutil. E quer paquerar? Paquera com conteúdo, paquera com qualidade. Esse negócio de termos pejorativos, isso já tá arcaico, tá sem graça. A mulher, ela quer algo interessante, né? A mulher não vê beleza, a mulher vê o conteúdo. Não vê beleza? Não vê, gente. Aí, Henrique, a gente tem chance ainda. Gente, de verdade. A vida reserva boas coisas para nós. O mundo feminino, ele é muito mais complicado do que os homens pensam, né? Costumo falar que a gente tem um HD magnífico no nosso cérebro e talvez vocês não tenham esse mesmo HD, mas assim, a gente consegue adaptar, né? Tudo dá uma reforma dentro do nosso mundo, sim. E a beleza, ela não é tão importante assim, não. É verdade. No caso do Henrique, ele tem chance ainda. No meu caso, já tô comprometido, já ganhei já, né? Mas o Henrique tá bem tem aí, tempo, né? Henrique. Tem tempo ainda, Henrique. Tem tempo. Me consertei aqui, me consertei. Não, mas olha, eu tenho até um exemplo. Sim. Um exemplo que eu vou dar rapidinho. Claro. Eu e meu marido, a gente é muito parceiro, a gente é muito amigo, né? Eu falo que nós somos... Cara, nascemos pro outro. De verdade. Não existe família margarina não, tá, gente? Eu não tô aqui pregando família margarina não, porque eu acho até isso bem hipócrita. Mas nós somos muito... fechamento. Eu falo que a gente é fechamento. E assim, né, brincando, quando surgiu o cantor famoso, sertanejo, eu posso falar o nome? Pode, fica bom. Lucas Luco. Eu fiquei encantada com as músicas. Lucas Luco, nossa, que cara da hora, que voz linda, que cara bonito. Tá, até ganhei um camarote pra ir no show do Lucas Luco, meu marido, não vai
faz show de Lucas Luco, não. Brincando. E aí um dia, né, o Lucas Luco tava num programa de TV e eu só via desde então ele cantar. Sim. Não abria a boca. E nesse programa de TV ele tava sendo entrevistado, foi muito engraçado que meu marido, ele falou, tá vendo, ó, tá vendo que beleza, não põe na mesa, e é verdade. E ele começou a ser entrevistado, e meu marido começou a gritar, né, eu tava fazendo comida, amor, vem aqui. Cheguei lá, fui ver, o cara falou meia dúzia de palavras, eu falei, gente, que homem ridículo, o que é isso? Que horroroso. Perdeu Acabou todo o encanto ali, naquele instante. Então, realmente, se você pode ser lindo, não sei, né, cada um tem o seu gosto. Na minha opinião, o Lucas Luco era um homem charmoso, chamava atenção ali, abriu a boca, gente, acabou. Então é isso, mulher gosta de conteúdo. Isso aí, rapaz. Fica a dica aí pra você, principalmente pro Henrique que tá aí atrás das telas, viu? Isso aí, é isso aí. Ô Jaque, falando agora, vamos mudar um pouquinho o assunto, vamos falar um pouquinho mais do seu trabalho como influenciadora. Eu já vou te fazer uma pergunta já meio assim de cara, assim, supetão. Bauru é um mercado para quem quer trabalhar com influência? Sim, Bauru é um mercado para quem quer trabalhar como influencer. Na verdade, eu fui pela contramão, porque eu sou uma empresária que acabei me tornando influenciadora, que até há pouco tempo eu não queria aceitar esse título, não. Tá? Muitas meninas são loucas, obcecadas para terem esse título, para serem chamadas de influencers, e eu não, eu nunca tive esse desejo. Esse desejo não, nunca foi meu foco. E na verdade eu sou uma empresária, né, que me tornei influencer, mas na verdade foi natural. Eu falo que hoje a maior tecnologia, o maior meio de comunicação está na nossa mão. É o aparelho celular, né? Ele tá ali o tempo todo, é o notebook que você trabalha. Então, assim, o influencer é importantíssimo para o comércio de Bauru, tá? Hoje você precisa ter parcerias com influenciadores, porque a parceria, o comercial, a propaganda que o influencer faz para uma empresa é muito importante, tá? Existem pessoas que são fiéis, eu não sabia, eu fiquei sabendo esses tempos atrás, através da Arline, né, da minha assessoria, que me disse que eu tenho um grupo de WhatsApp de meninas que são fãs, assim, que gostam do meu trabalho. Eu falei, gente, isso é muito extenso, né? Então imagina isso, o Bauru hoje tem muitos influencers e muitos influencers bons que se especializam nisso, né, nesse mundo digital. Não é fácil, não é a mil maravilha. Vocês veem o trabalho feito ali, né, pronto no Instagram, mas tem todo um processo, é cansativo, não são todos os dias que nós estamos nas glórias, né, tem dias de luta também, mas Bauru sim, Bauru é um mercado muito aberto. Na verdade, Bauru é uma cidade sem limites, né? Literalmente, Bauru ele tem campo para muita coisa, muita coisa. Bauru é produtivo e tudo que se faz em Bauru é importante e funciona. E principalmente no digital. Sim. E eu vou deixar uma pergunta aqui, e depois nós vamos para o intervalo. Quem que te inspira, dona Jaqueline? Quem te inspira? Eu quero saber, mas daqui a pouquinho que a gente volta já. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Três, dois, 1. E estamos de volta aqui com o FIB 360, com ela, essa querida, a Jaque. Todo mundo fala Jaque da Jaque Motors, né? Jaque da Jaque Motors, Jaque Nardi, Jaque do carro, dona Jaque Motors, é tudo, sempre assim. Ô Jaque, eu te perguntei, né, fiz essa pergunta antes da gente partir pro intervalo, quem te influencia? Tá. Quem me influencia e quem me inspira, né? Quem te inspira, isso é. Tá, a minha inspiração, gente, eu tenho que ser bem sincera. A minha inspiração para colocar todos os meus projetos, eu elaboro projetos na minha mente, e eu tenho uma pessoa que me inspira demais a realizar, que é o meu esposo.
O meu Que marido... declaração de amor, hein? O meu marido... Qual que é o nome dele? Tadeu Nardi. Tadeu Nardi. É. Olha, É o sortudo. olha o sortudo do dia, hein? Mas ele é a minha inspiração, porque como eu falei que a gente é fechamento, a gente é parceiro, ele tem uma coisa que é muito peculiar, Sim. como pessoa e Uhum. como empreendedor, porque ele é um baita empresário. Acho que eu me apaixonei pelo fato dos dois sermos muito empresariais, né? Ele tem uma visão de águia, ele consegue ver além daquele projeto. Então, sempre que eu falo, amor, tô com uma ideia assim, ele consegue fazer aquilo ser materializado, entende? Então é muito bacana, porque ele consegue ver a forma de como aquilo vai acontecer. Então, assim, as ideias são minhas, eu sou super criativa, até demais, ele fala que até demais criativa, e ele consegue, ele fala, pô, essa ideia realmente, ela vai funcionar. Que foi o caso da expansão da Jaque Motors, né? Eu queria expandir, eu queria estar ali na Comendador, né? Uhum. E eu queria dobrar o capital, eu queria dobrar, e eu falei, a gente precisa. E aí ele conseguiu. E foi num momento bem delicado, foi na pandemia. Né, que você fez essa mudança, todas as concessionárias com as portas fechadas. E eu na contramão abrindo. E você investindo um estacionamento grande. Exato, né, assim. exato. Se não fosse, ele não conseguia. Porque assim, ele encontra os meios para que aquilo aconteça, né? As ideias doidas são minhas e ele consegue materializar o projeto. Então, eu falo que ele me inspira muito nessa área comercial, Sim. nessa área empresarial que eu tenho. Agora, assim, a minha influência, né, quem me influencia são as mulheres da minha família. Eu tenho uma criação que a mulher, ela é dona de casa, ela é mãe, ela é esposa, ela é família, né? Ela é avó, no caso, né, das minhas avós, só que ela é independente. Ela é vaidosa, ela é bonita, as mulheres da minha família são mulheres bonitas, são mulheres empoderadas, apesar de eu ter uma criação muito humilde. Né? Bitinga, na minha criação sempre foi muito humilde, foi uma criação mais de sítio, mais, né, interior, e mesmo assim, as mulheres da minha família, tanto minha avó materna como minha avó paterna, que já faleceram, e a minha mãe, que é uma pessoa incrível, assim, ela é uma baita empreendedora, né? A minha mãe, eu falo que ela como feirante não tem melhor. Ela é a CEO das feirantes, assim, e ela consegue ser independente. Então, eu sempre me inspirei nelas, né? Eu sempre soube que mesmo tendo o sonho do casamento, tendo a vontade de ter uma família, de ter filhos, mesmo sendo de uma outra geração, eu sempre soube, até em relação à questão física. A minha avó Neiva, que já faleceu, ela sempre foi muito vaidosa, ela sempre treinou, ela sempre se cuidou, ela sempre cuidou da pele. Eu nunca vi minha avó sem maquiagem. Então, assim, não é porque eu sou dona de casa, porque eu tô com a barriga no fogão, que eu não vou me cuidar, não. Eu tenho que me cuidar e eu tenho que ter o meu dinheiro, a minha independência financeira para isso. Mesmo então casada. Ela já era à frente do tempo dela. Bem né? à frente, bem à frente. E isso foi passado para as gerações, né? Na verdade, desde a minha bisavó. Então, eu falo que elas me inspiram. As mulheres da minha família são incríveis. Dá pra ver no seu olho mesmo, né? essa paixão que você tem de falar da sua avó, da sua mãe. Você fica emocionado, tá? Fica. Segurando aí o... Não tem como não se emocionar. Bateu aí, né? É importante, é legal a gente saber que dentro da nossa casa, dentro do nosso berço, estão as nossas grandes referências, né? É muito bom, ainda mais num período que vira e mexe, volta a se falar sobre o contexto dos novos modelos de família, das famílias, quem é a família. A gente vê que a família sempre é o abrigo, né? Sim. É o alicerce mesmo. Sim, a família sempre. Eu falo que, vamos supor, tem um vendaval. O que sobra das árvores? Raiz. Se a raiz, se ela conseguir se manter ali, ela vai voltar a crescer, né? Então, a gente sempre... Eu costumo falar
várias vezes isso no meu Instagram. Existem muitas mulheres que me procuram, que reclamam muito da vida, de frustrações, e porque não conseguiu ou não conquistou tal coisa. Ou mulheres também que falam muito, né? Eu cheguei num patamar X e depois eu acabei me perdendo. Tá, mas você lembrou da tua raiz? Não importa aonde você esteja, se você está no nível econômico A, ou B, ou C, ou D, mas você nunca pode esquecer a raiz que você tem. Porque se você esquecer a sua raiz, você perde a sua essência. E sem ela, você não é ninguém. Uma pessoa vazia, eu acho que é a coisa mais frustrante que existe. Concordo. Nossa, você tem toda a razão. Porque você pode ser inúmeras coisas, mas você tem que ter conteúdo, você tem que ter essência, você tem que ter valores, né? Independentemente de qual seja, mas você tem que ter, senão você fica muito perdido. Há uma sociedade, né, Jaque, que tem diversas possibilidades, né? Diversas possibilidades. Então você tendo a sua raiz aí, como você mencionou, a minha mãe, ela fala assim que ela é uma das maiores influências que eu tenho, porque ela sempre diz até hoje uma frase que é assim: a gente só entrega para o próximo aquilo que a gente tem dentro de nós, né? E você pode, não importa a questão só da beleza. Para mim a beleza é importante porque a mulher sem autoestima, zero, né? A mulher sem autoestima, ela se transforma numa máquina mortífera de xingar e brigar e estragar a vida das pessoas. Agora, quando a mulher tem autoestima, e isso não é padrão, a autoestima tá dentro de você, é você com você, não tem comparação. A minha beleza com a sua é diferente, mas eu comigo mesma. Então, assim, ela pode ser linda, mas se ela não tiver nada para entregar dentro dela, ela vai ser uma pessoa muito vazia e podre. Então, minha mãe sempre fala isso. Nós só temos para entregar ao próximo aquilo que nós temos dentro de nós. E a minha mãe é uma pessoa extremamente generosa. Acho que é a pessoa mais próspera que eu conheço, né? Eu não sei se eu comentei com você, mas ela tem filhos adotivos, a casa dela tá sempre aberta. Então, assim, é de criação, é de sempre, né? Qual que é o nome da sua mãe? Gislaine. Ei, dona Gislaine. Apelido Laine Love, Ei, Laine Love. Laine Love. Laine Love. Laine, um beijão aí por ter criado essa moça tão cheia de conteúdos. Porque você vai entrar agora nas redes sociais da Jaque, você vai ver uma influenciadora que gosta de postar treino, que gosta de postar muita coisa, só que eu fiquei assim meio até espantado, mas acho que fiquei até um pouco... Será que ela escreveu certo mesmo? Na bio, sabe, do Instagram? Eu vi que você é psicanalista, sim, teóloga, e descobri agora, conversas aqui de bastidor... Capelã. O capelã. Capelã. Né? Capelã. Mas me diga, como que você se aproximou dessas formações e como que você utiliza na sua vida? Na verdade, essas são uma das minhas formações. Sim. Eu sempre gostei muito de fazer cursos e eu falo que eu não leio livro, eu como livros, né? Que também é uma inspiração da minha mãe. Lá tem uma biblioteca que bacana, incrível, com livros raríssimos. Isso é muito bom você falar, porque não é porque é humilde que não vai ter que ler. As pessoas pensam que a leitura é uma coisa da elite. Não é, a leitura é para todo mundo. Não, quem me deu o meu primeiro livro, quando eu tinha 4 anos, né? Eu aprendi a ler de tanto que eu me esforcei, porque eu queria muito ler aquele livro. Foi o meu avô, analfabeto, né? Ele era boia fria, cortava a cana, e ele via, né, que eu gostava muito de carro, ficava olhando ali. E te deu o presente do Henry Ford. Me deu o livro de Henry Ford. Olha, que coisa e foi legal. por conta desse livro, né? Eu tinha minhas tias, elas tinham uma professora de história, de geografia, e aí eu pedia para me ensinando a fazer as junções das letras. Eu sei que eu demorei quase 2 anos, mas eu li o livro todo, tinha na época umas 300 páginas, e lá, assim, minha família sempre gostou, e sempre gostou muito de literatura, né? Sim. Então, de todo tipo, literatura brasileira, eu gosto muito de true crime, né? Amo esse negócio de desvendar crimes, eu gosto bastante. E assim, a minha mãe, ela lê um livro cada 2, 3 dias. Eu ainda não consegui alcançar ela, mas eu cada 3 ou 4, a gente fica ali brincando. Legal, mas eu quero saber como que você desenvolve esse trabalho de psicanalista, teóloga. Então, e aí, assim, com essa facilidade que eu tenho de gostar de estudar, eu acabei
partindo para várias áreas, né? Porque eu falo assim, que o maior investimento que você faz é em você mesmo. Sim. E o que você aprende, né? O conteúdo, aquilo que você vai aderir de aprendizagem é teu. Ninguém paga, não tem preço. Então, eu parti. A psicanálise, ela surgiu na minha vida, né? Eu quis fazer psicanálise clínica por conta da minha vontade de ajudar as pessoas. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Então, o meu trabalho, ele é mais voltado para crianças, né? Vítimas de violência. E não preciso falar quais são as agressões, mas são agressões as piores que vocês possam imaginar. E o meu trabalho é muito importante porque ele não é cobrado. Quando me procuram, eu utilizo a psicanálise como uma forma de ajuda para essas crianças. E o que acontece? Muitas vezes param processos judiciais relacionados a isso, a esse tipo de crime, por conta da falta de um parecer de um psicanalista. Mais técnico ali. Exato. Então, assim, eu acabei estudando sobre isso, né? Na verdade, pesquisei sobre isso e falei, poxa, eu acho que é uma área que eu posso ajudar, eu posso agregar, né? E tá dando super certo, tô gostando bastante. E além das mulheres, né? Que eu preciso ajudar as mulheres vítimas de violência doméstica, de relacionamentos abusivos. Então, eu preciso ajudar essas pessoas. É uma coisa que eu sinto essa necessidade, né? A capelania em si, ela também acaba andando junto, né? Porque a capelania, ela é totalmente ligada a essa área de ajudar o próximo sem nenhum tipo de custo, né? E eu gosto da capelania hospitalar, que é o que eu mais me identifico. Fiz a capelania por isso. Né? Tem várias. Existe a carcerária, a capelania escolar, e são várias denominações, e não tem religião, tá? A capelania, ela não tem uma religião em si, ela é apenas para ajudar. Eu costumo falar que, no caso da hospitalar, quando a esperança morre, porque a esperança é a última que morre, então nasce o capelão, né? Que é o amor puro, é você entregar o amor, é você ajudar a pessoa a entender o que ela está vivendo, qual é o processo. Então, assim, a psicanálise e a capelania tem muita coisa a ver. E, por exemplo, se a pessoa está no leito de morte, está ali nos últimos suspiros, como que a capelania, né? Isso, tô falando certo. capelania. Como que ela desenvolve? Ela vai no leito daquele paciente? Quando a gente estuda para ser um capelão, né? Um capelão, nós estudamos o funcionamento dos sentimentos humanos, psíquicos, emocionais, e nós descobrimos, né? Nós aprendemos que muitas pessoas que ficam em coma por anos, que não conseguem vir a óbito, de fato, são pessoas já desenganadas por médicos, estão nos seus últimos dias. Elas têm alguma falta e elas precisam resolver isso. Uma falta de um perdão, alguma situação mal resolvida. Ver alguém também, que isso já aconteceu na minha família. Isso, saudade de alguma pessoa. Sim. O filho tá distante porque brigou com alguém, aí quer ver o filho. Isso, precisa ter aquela reconciliação, momento, né? Exatamente. Então, muitas vezes o capelão, ele entra para isso. Ele descobre daquele paciente o que tá acontecendo e conscientiza, porque ninguém... Gente, as pessoas falam, eu não tenho medo da morte. Todo mundo tem medo da passagem da morte. Ninguém sabe como é a morte. Ninguém sabe se dói, se não dói, como faz, né? Nós temos várias teorias, mas ninguém sabe como é a passagem da morte. Esse daquele medinho, né? E as pessoas têm medo sim de morrer, né? Você vê geralmente em filmes, em séries, a pessoa faz tudo pela própria vida. Então, assim, tem medo de morrer. Então, o capelão, ele conscientiza que a morte é natural, ela vai vir e você precisa aceitar ela, né? Então, eu falo que a capelania, ela é amor puro. Que bacana. Eu não conhecia essa formação.
né? Assim, fica aí de você também, de casa, É muito bom. ter mais interesse, se você estiver assistindo pelo YouTube, deixa aqui, a gente vai conversando um pouco mais. Sim. Eu gostei. É muito legal. Pesquisa, que é muito bacana. Eu fui aquele dia lá na concessionária, né? Pra trocar uma ideia, porque foi difícil trazer a Jaque aqui. Não foi assim, não. Chaveco é longo. Não foi assim uma Meu conversa. marido que eu diga, 4 anos aí. Ei, coitado, seu Tadeu. 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 Tadeu, rapaz, como que você conseguiu? Me diga. Porque, olha, a gente não falou sobre capelania. Eu achei um dos assuntos muito legais. A gente tem que marcar um dia para falar do trabalho em si mesmo. Tem que ter a parte 2, gente. Tem que ter a parte 2. Graças a Deus tem bastante conteúdo. Eu gostei bastante. Mas, voltando a falar sobre a sua atividade social, né, que você desenvolve, o que chegou para você diretamente, que mais impactou, que fala assim, isso realmente mexeu comigo, isso fez eu evoluir como mulher, como empreendedora? Sim, tá. Na verdade, eu acho que eu vim me preparando, eu ainda continuo, eu falo que eu me preparo todos os dias, um dia de cada vez. Desde criança, né? Na igreja tínhamos um projeto social, então nós já trabalhávamos com isso, né? Desde a igreja, a minha mãe, que é o maior projeto social que eu conheço, é ela, né? Eu estar dormindo, acordar, ó, chegou uma criança aqui, nós vamos ficar com ela vai ficar aqui em casa, mas como assim? Porque teve um problema, a mãe abandonou, minha mãe acolhe. Então eu tenho bastante irmãos adotivos. E você acolhia também? Não, sempre acolhi. Como criança? Sempre acolhi, sempre... eu sempre fui muito fácil de lidar, assim, eu amo vida, eu amo pessoas, né? Eu costumo falar isso, não importa se é homem, se é mulher, eu amo pessoas. Sim. E eu aprendi, e isso é um conceito da igreja, né? Sim. É um conceito, eu fui criada assim. E aí, eu acabei crescendo e eu sempre exerci esse tipo de atividade. Sempre bom fazer o bem pro próximo. E aí, o que acontece? Depois da psicanálise, né? Eu tenho um caso, né? Que ainda faz parte do meu dia a dia, que é o que mais me impactou, né? Que foi o meu primeiro caso de criança, né, de uma vítima. Que sofreu uma agressão. Exatamente, pelo genitor, e esse caso realmente me impactou, porque a gente vê na TV, a gente fala na teoria, mas você viver e ver na prática é muito triste, né, é muito triste. E eu, inclusive, falo com outros colegas da área, porque, como eu disse, a psicanálise, ela só chegou na minha vida, recentemente, por conta de eu querer fazer esse bem, tá? Nunca cobrar nenhum centavo por isso. Até porque você estava bem já estabilizada. Sim, porque eu sou, né, empresária sim, e empreendedora, sim. Isso é o que eu sou, né? Não tem jeito. Essa é a minha profissão. A psicanálise é a minha área social. Então, assim, ela chegou na minha vida e eu já quis trabalhar com isso. Né? Então, assim, esse é um dos meus primeiros casos e realmente impacta porque é uma criança, né? É um anjo, não tem jeito. E esses casos de pedofilia, né, que acontece, que vão lá, é engraçado porque até agora para falar pedofilia eu falei um pouquinho baixinho. É difícil, né? É difícil, né? A gente não quer aceitar. A verdade é essa. Não quer aceitar. A gente não quer aceitar. Não imagine que o próprio pai, né, vai cometer aquilo. Como que, não sei se você tem um diagnóstico, se existe um diagnóstico, mas para as famílias, as pessoas que estão próximas, às vezes até o professor, né, possa ajudar essa criança, né? Sim. Porque às vezes eu vi um filme que não tem nada a ver com, pode ser até que tenha, mas que dizia assim que a criança até achava que era normal, né? Sim. Achava que era a vida dela, né? Sim, uma criança dos seus 2, 3 anos... Sim. Ela não sabe o que é mulher, o que é homem. Vamos falar assim no termo sexual. Sim. Ela não tem ideia. E quem é a figura, quais são as figuras de confiança e de amor que uma criança tem? São os pais. Claro. Pai, mãe. Depois disso, os avós,
os tios, os primos, os irmãos. Então, assim, quem está ao derredor. Aí a gente estende para a escola, né? O tio da escola, a professora, o professor. Então, não tem jeito. A criança, ela é pura. Ela é pura, ela nasce pura, nós nascemos puros, né? E quando ela se vê numa situação em que uma pessoa próxima, que ela ama e que ela admira e que tá ali para proteger, na lei da vida, o que um pai faz? A proteção. Ele protege. O meu pai, ele é meu herói, né? O nosso pai, o nosso avô, alguma figura que nós temos, seja paterna, às vezes você não foi criado com pai, mas de repente tem um tio que você se inspira. Existe alguém na tua vida que você fala, pô, esse cara é meu herói, entendeu? A minha mãe é minha heroína, a minha avó, entende? Então, assim, você sofrer uma violência dessa por parte de uma pessoa tão próxima, né? Padrastos, eu costumo muito falar, tomem cuidado. Mulheres, né, que se relacionam, hoje, geralmente, né, a mulher acaba ficando com a guarda, hoje tem esse lance de compartilhar, mas assim, coloque uma pessoa dentro da sua casa que você conheça muito, que você tenha muita confiança. Mas, desculpa te interromper, Jaque, mas assim, como que a gente pode ajudar no diagnóstico mesmo, assim, sabe? Existe algum movimento que essa criança... Sim, a criança... Sim, tá. Depois da criança sofrer essa agressão, como a gente pode tentar entender que ela possa estar passando por isso? Eu costumo falar assim, se você desconfia, a criança começa a ficar agressiva, ela começa a ter alguns problemas, chorar do nada, por nada, parar de brincar. Já é já são pequenos alertas e são alertas visíveis que hoje os professores, eles já são bem treinados para isso. Sim. Eles conseguem diagnosticar, eles conseguem entender que tem um problema ali. Parece que o apito tá tocando, né? Tem um alerta. Quando você sente que a criança pode estar passando por isso, porque assim, a família, geralmente, de onde acontece, não é padrão, tá? Mas na maioria das situações, são famílias bonitas, são famílias que você vê muito amor, sabe? Muito carinho, muito afeto. Você nunca imaginaria. Que você não imagina que acontece alguma coisa desse tipo. Imagina fulano é um ótimo pai. Geralmente, classe média alta. Olha que loucura. Não são, o índice maior dessas situações são em classes sociais bem acima do que a gente imagina. Então, assim, pessoas que têm conhecimento, né? E o que acontece? Eu sempre falo, pega uma folha, faz essa criança escrever, desenhar. O desenho, a criança, ela passa muita coisa para um desenho. Dentro de um desenho de uma criança, tem mensagens ocultas ali que pode sinalizar, e aí depende, né, do educador, ou da mãe, ou de quem estiver perto, tomar o direcionamento, né? Jaque, que conversa muito boa. Você acha que deve já ter ouvido alguém falar para você, em algum momento, que você é aquela pessoa que ninguém pode falar assim, lê o livro pela capa, né? Não tem como você ler a Jaque pela capa, porque ela... Realmente ela vai sempre se surpreender. E foi uma ótima surpresa. Obrigada. Adorei o convite. Foi muito bom. Foi muito bom. Até você aí, né? Pertinho, que eu tô com o microfone aqui amarrado. Mas o que eu quero dizer assim, que fiquei muito feliz de você ter dado essa chance pro nosso programa, pro pessoal de casa conhecer um pouco mais você, né? Porque às vezes só nas redes sociais não dá pra contar tudo isso. Não dá. E olha que eu fiquei num café com você, acho que umas 2 horas. Muita coisa eu descobri hoje, da Jaqueline, né? Então volte sempre. É verdade, verdade. E sempre saiba que esse espaço é seu. Tem mais alguma mensagem para passar? Bom, quero agradecer ao convite, muito legal. Muito legal. Gente, se vocês receberem o convite desse cara, venham, porque ele é espetacular. Thiago é um ser humano incrível. E assim, tem vontade de empreender? Empreenda mesmo.
tá? Tá sofrendo, tá passando por algum relacionamento abusivo, grita, pede ajuda, não fica esperando, porque não muda, tá? Isso falando como psicanalista aí. Agora, como empresária, gente, corre atrás, tá? Nada cai no seu colo. Se você tiver um objetivo, um foco, e traçar como uma meta na tua vida, não olha nem para a direita nem para a esquerda, porque vai ter muita gente falando que não vai dar certo, vai te limitar. Não acredite, tá? Entra aqui, sai aqui. Não seja uma esponja. Sugue apenas as coisas boas. Se você tem um sonho, corre. Não adianta, sentado no sofá não vai funcionar. Tem que andar, tem que correr, tem que planejar. Funciona. Pode ter certeza. Existem os percalços, não é fácil chegar até aqui e falar o que eu estou falando aqui hoje. Ser uma empresária de sucesso, de uma empresa de sucesso, é bacana, é legal. Ser uma influencer com mais de 100 mil seguidores é legal. Inspirar mulheres, que é o que me faz ser motivada na internet, é legal? É. Mas para chegar até aqui, já teve muito machucado, já teve muita porrada. E é isso, é assim que a gente aprende. É assim que você vai aprender a continuar nos assistindo. É só você clicar aí, se for pelo YouTube, assine, toque esse sininho, você vai receber o nosso conteúdo sempre aí, quando pintar aí nas terças-feiras. Não esqueça também de ir lá no nosso Instagram, lá no @fib360, para sempre dar aquela ajudada no nosso Instagram. E muito obrigado pela sua audiência, Jaque, mais uma vez. Volte mais, adorei, tem que ter a parte 2. E só complementando o que a Jaque disse, que eu acho que vale a pena, sabe essa pessoa que quer te limitar? É porque ela chegou no limite, não você. Exato. Não vá pelo limite das pessoas, vai sempre, continuando, caminhando, que o limite é da outra, não é seu não. Um ótimo dia, valeu, fui!